O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Expor o Salmo 5, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, neste precioso Salmo de Davi, Salmo 5. Salmo 5, na medida que você for entrando, se sentando, pode abrir sua Bíblia comigo nesse Salmo. Eu vou ler, vocês me acompanhem na leitura, por gentileza. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti, folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da Tua benevolência. Amém? Bom, eu quero tratar hoje com vocês nesse salmo, acerca da diferença entre o justo e o ímpio. O contraste que esse salmo apresenta entre o justo e o ímpio tem a ver com a posição de ambos, com o caráter de ambos e com o destino de ambos. Posição, caráter e destino. O justo e o ímpio estão em polos opostos nesses três aspectos. Este salmo é um salmo de Davi, vocês bem sabem que ele está no primeiro livro do Saltério, que foi dividido em 5 livros. Esse primeiro livro do Saltério, do Salmo 1 ao 41, todo ele foi escrito por Davi. E este é uma espécie de apelo de Davi ao seu Senhor. Então, eu gostaria de olhar 3 aspectos aqui nesse salmo. Primeiro, uma súplica ao Senhor. Segundo, uma vindicação da justiça divina. E terceiro, uma sujeição ao Senhor. Então, com a Bíblia aberta aí comigo, vamos à exposição do salmo. Uma súplica ao Senhor. Isso está nos versos 1 a 3. Ele começa esse salmo, primeiro, mostrando como orar. Como orar. E aqui tem 2 tipos de oração. Veja você, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Então tem 2 orações ensinadas aqui. Primeiro, a oração articulada, a oração com palavras, a oração onde você conversa com Deus, você fala com Deus. Mas a segunda oração que ele mostra é a oração inarticulada, é a oração solfejada,
É oração que não tem palavras, apenas gemidos. Mas o que ele pede: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Eu não sei quanto a você, mas tem hora que você ora sem palavras. Tem hora que as palavras não brotam, que o discurso não chega, que os arrazoados não se expressam. Há momento que a sua oração não passa de um gemido. E eu gostaria de relembrar a você, por exemplo, uma das orações mais importantes registradas na Bíblia, a oração de Ana. Ela estava balbuciando, não tinha voz, não tinha palavras articuladas, só os seus lábios mexiam, mas não ouvia voz nenhuma. Mas quando ela vai expressar o que significa isso, ela diz: eu estou derramando a minha alma. Então tem hora que você derrama a alma na mais fervente oração e nenhuma palavra saiu dos seus lábios, apenas gemidos do seu coração. E Deus não só escuta a oração, Deus acode os gemidos. Eu concordo com Charles Haddon Spurgeon quando ele disse o seguinte: as palavras não são a essência, mas apenas a roupagem da oração. As palavras não são a essência da oração, as palavras são apenas a roupagem da oração. E é isso que Davi está expressando aqui: como orar, com palavras e com gemidos. Segunda pergunta a fazer esse verso é: a quem orar? A quem orar? Primeiro é como orar, segundo, a quem orar? Olha o verso 2 comigo: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Oração é um exercício religioso, espiritual, que todas as denominações do mundo praticam. Todas. Há pessoas que se prostram diante de uma árvore e fazem oração a uma árvore. Outras se prostram diante do sol e oram ao sol. Eu nunca me esqueço, quando eu estava uma vez de férias, e eu me acordei bem cedinho, porque o meu principal programa em férias é levantar bem cedo, ver o sol nascer, se for em praia, caminhar pela areia. E para minha surpresa, quando eu me levantei, tinha uma moça adorando o sol. E eu fiquei curioso com aquilo. E ela fazia gestos, ela fazia súplicas, e ela fazia encenações. Aí eu tentei me encostar com um pouco de jeito. Quando ela terminou, eu perguntei: o que é que a senhora está fazendo? Ela disse: eu estou adorando o astro rei. E eu disse: eu também adoro, mas deixa eu dizer, sabe quem eu adoro? Eu falei: não sei. Eu adoro aquele que criou o sol, maior que o sol. E aí eu comecei a falar para ela do nosso glorioso Deus. Davi não só ora com palavras e gemidos, ele sabe para quem ele está orando. E a coisa mais importante aqui, irmãos, que eu quero destacar, é que ele ora ao Deus da aliança. Ele não ora apenas ao rei e Deus, embora Deus é rei, ele é Deus de fato, mas ele diz: escuta, rei meu. Você não está se dirigindo apenas a uma divindade poderosa, onipotente, você está se dirigindo a quem é seu rei, seu Deus, o Deus da aliança. Isso faz toda a diferença na oração. É como Davi no Salmo 23 vai expressar: o Senhor é o meu pastor. Ele não é pastor apenas, ele não é apenas Senhor, ele é o meu pastor, ele é o meu rei, ele é o Deus da minha vida. Ele tem intimidade com Deus. Você não se aproxima a uma divindade estranha e distante,
você se aproxima daquele que é o seu Deus, é o seu rei, você fala com ele, você tem intimidade com ele. É isso que Davi está ensinando nesse versículo 2. Primeiro, como orar. Segundo, a quem orar. Terceiro, quando orar. Olha o verso 3 comigo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fica esperando. Então, veja você, o que significa de manhã? É claro que não existe hora sagrada, né? Você não pode afirmar que se você orar no horário tal, essa oração é mais ouvida que se você orar num outro horário. Você não pode afirmar que tem geografia sagrada. Se você orar aqui no templo, é mais sagrado do que você orar no seu quarto, ou no seu carro, ou num monte, ou num vale. Deus é Deus do monte, Deus é Deus do vale, Deus é Deus de longe, Deus é Deus de perto, Deus é Deus do templo e Deus é Deus da sua casa. Então não tem geografia sagrada. Terceiro, não tem gesto sagrado. Orar de pé, Deus escuta mais do que orar assentado? Se você se ajoelhar, a sua oração fica mais aceitável a Deus do que se você orar de pé? Se você orar deitado, vale também? Ou você tem que levantar para orar? Só vale ajoelhado ou sentado ou de pé? Não tem postura sagrada. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, como é que as pessoas estavam quando o Espírito Santo caiu sobre eles, veio sobre eles? Estavam ajoelhados? Estavam de pé? Não, estavam sentados. Um judeu não orava sentado, estavam sentados. Não tem postura sagrada. Porém, quando Davi diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que Deus era a prioridade na sua agenda, que falar com Deus era o primeiro compromisso da agenda dele, de que Deus vinha antes dos interesses dele, dos compromissos dele, das ações e atividades dele. E certamente, como rei que era, ele devia ter uma agenda muito intensa, uma pauta muito grande, demandas enormes, questões urgentes. Mas quando ele apresenta que de manhã ele apresenta a sua oração, ele está dizendo: Deus ocupa o primeiro lugar no meu coração, Deus está no topo da minha agenda. Isso levou Lutero a dizer o seguinte: quem não ora bem, não trabalha bem. Lutero dizia: se eu não dedicar dentro da minha agenda a primeira hora para a oração, eu perco o restante do dia. Então, o que o texto está mostrando para nós é que Deus vem primeiro do que pessoas, Deus vem primeiro que coisas, o reino de Deus vem primeiro que os meus interesses. Mas tem uma outra coisa aqui que eu acho magnífica, nesta oração, né? O Spurgeon dizia o seguinte, olha que frase impressionante do Spurgeon: a oração deve ser a chave do dia, e a oração deve ser a fechadura da noite. A oração abre o dia, a oração fecha a noite. Deus está no começo, Deus está no fim. Você é o sanduíche entre Deus, que começa o dia com Ele, termina o dia com Ele. Mas vejam vocês, por gentileza, uma quarta verdade aqui, que é: qual é a atitude que você deve ter depois que você ora? E o versículo 3, na parte B, está escrito assim: e fico esperando. Porque às vezes a gente ora meio atabalhoadamente, não é verdade?
O Dwight Lyman Moody dizia o seguinte, que tinha dia que ele estava tão cansado, que ele chegava para dormir, e disse: Senhor, boa noite, eu vou dormir. Mas eu entendo que Davi aqui, na sua oração, não é apenas aquela oração devocional, na hora de dormir, ou na hora de acordar, ou agradecer por uma refeição. A oração aqui para Davi é uma luta. Se você olha o contexto, ele está sendo atacado, ele está sendo perseguido. Davi está sendo encurralado por circunstâncias e por pessoas que querem destruí-lo, tomar-lhe o trono, passar-lhe uma rasteira. E o contexto básico aqui é da conspiração de Absalão, seu próprio filho, que está formando um exército rival, que está trabalhando nos bastidores para derrubá-lo, para matá-lo e para assumir o trono. Então a oração de Davi aqui é uma espécie de oração de guerra, de luta espiritual. E ele está dizendo que você não apenas ora, você aguarda a resposta. É como Abacuque, que ora e sobe para a torre de vigia, esperando o que Deus vai falar, querendo saber a resposta que Deus vai dar. Porque se você está de fato entendendo o que é oração não é apenas alguma coisa que faz bem, me deixa mais calmo, não é uma terapia para acalmar os vendavais da minha alma, não é apenas para eu me sentir melhor. Quando você ora, você está entrando numa batalha, você está unindo a fraqueza sua com a onipotência de Deus, você está conectando o altar da terra com o trono do céu. Oração, irmãos, à luz da Bíblia, é a arma mais poderosa que existe neste mundo, porque Deus, sendo soberano, e Ele Ele escolheu agir mediante a oração da sua igreja. Nada tendes, porque nada pedis. Pedi e dar-se-vos-á. Então, se não temos, é porque não pedimos. E a oração, ela está ligada a qualquer área da vida, ao nascimento, à morte, ao trabalho, ao lazer, à família, à conjuntura política, ao enfrentamento de inimigos terríveis que conspiram. Então Davi quer esperar de Deus uma resposta. Quando ele diz: de manhã apresento a minha oração, essa expressão de manhã apresento é um termo no hebraico, um termo militar. E esse termo significa o seguinte: eu ordeno de manhã as minhas orações, pondo-as em ordem de batalha. É como se Davi fosse um comandante em chefe, e as orações que ele vai apresentar a Deus, fosse a estrutura do exército que ele vai usar nessa luta. É por isso que ele fica esperando, porque quando você ora, Deus ouve, Deus responde. Quando ele diz eu fico esperando, é porque quando ele ora, ele não tem toda a estratégia, ele não tem toda a sabedoria, ele não tem todo o conhecimento, ele não conhece na curva e não enxerga no escuro. Quando ele fica esperando, ele diz: meu Deus, eu preciso de direção, eu preciso de caminho certo a seguir, de decisão certa a tomar. É isso que ele está dizendo, eu fico esperando. Em outras palavras, ao orar, você mostra que depende de Deus. Ao não esperar resposta, você renuncia à confiança.
Me permita um exemplo. Atos 12. Está escrito lá que Pedro, depois que Tiago foi passado ao fio da espada em Jerusalém, e isso agradou um grupo de judeus em Jerusalém, o Tiago Agripa I, que era rei, ele não era um tetrarca, ele era rei, ele resolve botar Pedro na prisão de segurança máxima, para matá-lo depois que o povo fosse embora, depois da Páscoa. E diz lá que havia oração da igreja em favor de Pedro. Aí o Senhor manda um anjo para tirar o Pedro da prisão máxima de Herodes. Aí o Pedro vai na reunião de oração onde os irmãos estavam orando por ele. Aí o Pedro bate a porta. Aí a menina que cuidava da casa, que era a secretária da casa, vai lá, e quando ela olha, quem está na porta? Pedro. Ela ficou tão impressionada que ela não mandou Pedro entrar não abriu a porta não, correu lá e falou, o Pedro está aí fora. Não, você está maluca? Não, o Pedro está preso. Por que vocês estão orando? Para Deus livrar o Pedro da prisão. Às vezes a gente ora, mas não crê que Deus vai responder e responder rápido. Tem oração que Deus demora para responder, é o tempo dele, mas tem hora que ele responde na tampa. Então, quando oramos, temos que ter essa postura de confiar que Deus vai atender a oração. Eu fico o quê? Esperando. Eu fico na brecha, eu fico na torre de vigia. Fica aguardando o retorno de Deus. Então, primeiro ponto é uma súplica ao Senhor. Agora vamos para o segundo ponto da exposição desse salmo, que é uma vindicação da justiça divina. Eu disse para vocês que Davi está fazendo essa oração num contexto de batalha, de guerra. E o enfrentamento é nada menos do que o filho dele. Então agora Davi vindica a santidade do nome de Deus. Primeira coisa, veja você, Deus não tem prazer no iníquo. Versículo 4, parte A, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Então só vamos parar um pouquinho para pensar no caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é luz, Deus é santo, Deus é justo. Então Deus não se agrada, Deus não tem prazer, Deus não se deleita, Deus não aprova a iniquidade, aquilo que é sujo, aquilo que é mal, aquilo que não está com intenção boa, que não tem motivação correta, que não tem sintonia com o caráter de Deus, com o ser de Deus. Então, que Davi está dizendo que Deus não tem prazer no iníquo. Ele não tem prazer no produto do iníquo, que é a iniquidade. Segundo, Deus não habita com o mal, versículo 3 a 4, parte B, e contigo não subsiste o mal. Ou seja, eu não posso estar, estou falando de oração, eu não posso estar com Deus, na presença de Deus, e Deus deleitando em mim, e eu me deleitando em Deus, vivendo eu na prática do mal, da iniquidade. Se observar iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então oração não é tanto um discurso bem elaborado para Deus. A parte mais importante da oração não é nem o que falamos, é quem somos. Por que os fariseus faziam orações tão bonitas, discursos tão eloquentes, mas nada resolvia? Porque para eles a oração era um discurso. Aliás, eles discursavam diante do espelho, falando, não para Deus, para eles mesmos, rasgando elogios desabridos a eles mesmos. Não, isso não é oração.
Às vezes uma oração que Deus agrada é aquela do publicano, que não consegue enxergar, não olhar para cima, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim, eu sou um miserável pecador. Esse desce justificado, porque Deus primeiro vê o coração, muito antes de escutar as palavras que brotam desse coração. Terceiro, Deus lança fora o arrogante. Olha o versículo 5, parte A: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Ou seja, Deus expulsou, preste atenção nisso, Deus expulsou quem do céu? O anjo de luz. Por que Deus expulsou o anjo de luz do céu? Arrogância, quis ser igual a Deus, quis estar acima dos outros anjos de Deus. Então não dá para orar com o nariz empinado. Deus não escuta, Deus manda embora, expulsa. O que Deus fez com Adão e Eva quando eles quiseram ser igual a Deus, lá no Éden? Deus os expulsou do jardim. Deus não aceita, Deus não tolera, Deus não permite que os arrogantes entrem pelos portais celestiais. Para entrar no céu, tem que curvar, a não ser que você reconheça que você é um pecador e carece da graça de Deus, não tem a mínima esperança, a mínima possibilidade de você adentrar pelos portais celestiais. Mas em quarto lugar, olha comigo, versículo 5, parte B: Deus aborrece o que vive na prática da iniquidade. Olha o versículo 5b: aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque isso é soleníssimo. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus aborrece apenas o pecado, mas não aborrece o pecador. Há uma frase que precisa ser bem entendida: Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Vamos entender bem isso aqui, porque vamos voltar ao texto. O que está escrito aí? Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O que Deus está aborrecendo aqui? Não é iniquidade agora. O que Deus está aborrecendo aqui? Todos. Todos quem? Os que praticam a iniquidade. Então Deus aborrece não apenas o pecado, Deus aborrece o pecador. Deus está dizendo: eu não tenho prazer em você, eu não me agrado de você. Até porque Deus tem que ser consistente com o seu caráter. Então Deus não tem o mesmo deleite num piedoso e num ímpio, num humilde e num arrogante, num santo e num iníquo. Porque pode ser que a pessoa entenda: bom, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso fazer qualquer loucura, e Deus vai gostar de mim do mesmo jeito. Não é isso que a Bíblia está ensinando, não. É óbvio que, do ponto de vista da sua graça salvadora, Deus amou-nos, diz Paulo lá em Romanos 5, quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Eu pergunto a você: quando Deus amou você e ofereceu a graça salvadora a você, Deus fez isso porque viu virtudes em você? Porque você tinha virtudes e atributos que atraíram o amor de Deus por você? Não. Paulo vai dizer em Efésios 2, que nós estávamos prisioneiros de 3 inimigos: do diabo, do mundo e da carne. Como é que nós estávamos? Nós estávamos perdidos, mortos, escravos do pecado. Nós estávamos depravados, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós estávamos condenados, éramos filhos da ira, mas Deus
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é um fato. O que Davi está falando é outra coisa agora. Você conhece a Deus. E agora você escolhe viver na prática da iniquidade. Você é um feitor da iniquidade. Você é um laboratório de iniquidade. Ele está tratando do contexto em que, do próprio povo de Israel, alguns vão abandoná-lo, o rei que instituído por Deus, ungido de Deus, de onde procederia o Messias de Deus, para seguir um rei rival, formando um reino rival, tramando nos bastidores para matar e para assumir um outro reino, obrando a iniquidade. E Deus está dizendo, Deus não tem prazer nesse iníquo. Deus não tem prazer nesse iníquo. Muito bem, quinta lição aqui, Deus destrói o mentiroso. Olha o versículo 6, a parte B. Tu destróis os que proferem mentira. Vamos pegar aqui o contexto, meus amados irmãos. Lá em Apocalipse 21:8 diz que fora do céu vão ficar todos os mentirosos. O mentiroso é um engodo, é uma farsa. O mentiroso é um ser que faz uma propaganda de um fato que ele não é. Ele é um anticristo. O que é um anticristo? É aquele que tenta ficar no lugar de Cristo ou se opõe a Cristo. O mentiroso tem como patrono e pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. O que é que Deus faz com o mentiroso? Deus destrói o mentiroso. Então, vamos ilustrar isso aqui com a própria situação do conspirador, o Absalão. Ele está indo, guerreando contra o pai. Davi tem que sair, fugido de Jerusalém, descalço, a pé, de noite, chorando. E o Absalão está vindo, entra no palácio, coabita com as concubinas do pai, à luz do sol, depois marcha com seu exército para matar Davi. O que acontece? Davi não luta, pessoalmente, mas está escrito que aquela mata, que aquela floresta, que aqueles carvalhos, serviram de forca para Absalão. Mais pessoas morreram na floresta do que na batalha. Segundo, aquela jumenta que ele cavalgava na floresta, serviu de carrasco para ele, porque foi a jumenta que entrou debaixo do carvalho, para que ele ficasse pendurado ali. Terceiro, os cabelos dele, que eram a grande beleza dele, que era o diferencial da beleza física dele, se transformaram na corda que vai matá-lo. Ou seja, quando você lê o conjunto, você começa a perceber que aquilo que parecia ser vantagem para ele, Deus transforma em ruína para ele. Porque basta um estalar de dedos, Deus destrói o mentiroso. Não dá para lutar contra Deus e prevalecer. Mas veja você em sexto lugar, Deus abomina o sanguinário e o fraudulento. Olha o versículo 6, a parte B. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Você nota aqui que 2 mandamentos da lei de Deus foram infringidos aqui. O que é o sanguinário? Não matarás. O que é o fraudulento? É o não furtarás. A quem que Deus abomina? Ao que tira a vida do outro e ao que surrupia os bens do outro. O que Deus se importa? Deus se importa com o caráter. Deus se importa com a vida. Então, se a oração
é você se achegar a Deus com palavras, com gemidos. Se a oração é você fazer a sua oração e ficar esperando a resposta. Se Deus se deleita em você, escuta você e responde você. Por outro lado, aqueles que escolhem um outro caminho, da rebeldia e da desobediência, em vez de terem respostas de Deus, direção de Deus, proteção de Deus, eles encontram em Deus um fogo destruidor. Prestemos atenção aqui. Às vezes as pessoas, nessa questão da batalha, houve um movimento de batalha espiritual no Brasil, onde isso cresceu muito, e muitas distorções, muitos erros, muitos equívocos foram cometidos no ensino. E as pessoas começaram a falar mais do diabo do que em Jesus. E a pessoa via diabo em tudo, né? Você está dirigindo seu carro, de repente o pneu fura, é o diabo. Aí você tem uma leve dor de cabeça, é o diabo. Em vez de tomar uma aspirina, uma Neosaldina e resolver o problema, bota a culpa no diabo. E aí uma pessoa se estressou com você, é o diabo. E atribui tudo ao diabo. E aí parece que o medo é que o diabo está aí. O problema não é a presença do inimigo. O problema é a ausência de Deus. Nosso maior perigo não é que o diabo... Você acha que o diabo gosta de você? Alguma vez ele gostou de você? Alguma vez ele teve boa intenção com você? Alguma vez ele deixou de estar furioso contra você? Alguma vez ele deixou de tramar contra você? Isso é um fato. Tem pessoas que dizem, olha, eu estou muito preocupado com você, o diabo está querendo te pegar. Eu falo, mas é claro que está querendo me pegar. É claro. Fica de olho, o diabo não gosta de você. Não é claro que ele não gosta de você, ué. Se gostasse é que eu estava encrencado. O ponto é, Deus está comigo. Estando o Senhor à minha direita, eu jamais serei abalado. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Agora, o que afasta a presença de Deus da gente? Ou o que nos afasta da presença de Deus? O pecado. É disso que ele tratou aqui, dos versos 4 ao verso 6. Então vamos ao último ponto desse salmo, que é uma sujeição ao Senhor. Agora você vai ver comigo, no versículo 7, que ele vai reverter o quadro. E o que tem no comecinho do versículo 7? Uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Você apresentou um quadro, agora você vai mostrar o outro lado da moeda. Ele diz, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus amados irmãos. Primeiro, um pedido de orientação. Davi não estufa o peito com arrogante jactância. Ele não diz, eu, porém, santo homem de Deus, cheio do poder de Deus, com méritos para me aproximar de Deus. Não, nada disso. O que ele diz? Porém eu, na riqueza de quê? A tua misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Ele está chegando na presença de Deus, não estadiando virtudes, não fazendo propaganda dos seus predicados morais. Está chegando, rogando, carecendo da misericórdia, da rica misericórdia de Deus. Ele é um adorador que busca a casa de Deus. Ele é um peregrino que busca a direção de Deus. Ele entra e se prostra diante do seu santo templo, no temor de Deus. Se você olhar o versículo 8,
Está escrito assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Eu estou escrevendo agora, terminei de escrever o comentário de 1 Samuel, já comecei o comentário de 2 Samuel. E uma das coisas que eu gosto na Bíblia é de morar num livro da Bíblia. Se você morar num livro da Bíblia, um mês, todo dia, o mesmo livro, lê, relê, torna a ler, lê de novo, aquilo começa a entrar, começa a fazer sentido. Eu respeito quem gosta de ler a Bíblia assim, começa em Gênesis, termina em Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse, ok. O meu jeito, que eu mais gosto, é de morar num livro. E quando você mora num livro, por exemplo, 1 Samuel, você vai ver que quando Davi está pedindo isso aqui, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, você precisa começar a entender algumas coisas. Primeiro, quando Deus rejeitou Saul, Deus mandou o profeta Samuel lá em Belém, ungiu um dos filhos de Jessé como rei de Israel. É curioso isso, porque o Samuel imaginou que o que tinha mais assim, jeito, traquejo, cancha para ser rei, era o mais velho, o Eliabe, um cara bonitão, capa de revista, um cara diferenciado. Mas não, olha, apareça, não, só tem casca, só tem verniz. Por trás desse guarda-roupa todo tem um coração covarde. E aí, o caçula que foi escolhido, o Davi. Davi era um jovem, ele devia ter uns 20 e poucos anos, ou 20 anos nessa época. Aliás, ele tinha menos de 20 anos, corrigindo. Com que idade Davi começou a reinar? 16 anos foi a unção. Quando ele começou a reinar? Quantos anos ele tinha? Começou a reinar lá em Hebrom. 30 anos. 30 anos. Sabe quantos anos o Davi viveu fugido, correndo do Saul? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Para lá, para cá. Não tinha lugar para ele. Se tinha cidade, o Saul ia lá com um exército atrás dele. Aí ele fugia, se escondia numa caverna. Aí a caverna não estava segura mais. Aí ele fugia para o deserto estava seguro mais. Porque além do exército, você sabe que sempre tem gente que quer ganhar vantagem de quem está no poder e não tem escrúpulo. Então os ifitas, por exemplo, entregaram Davi, falaram: Davi está aqui na nossa região, vem cá que agora você pega o cara. Então o Davi ficou tão desesperado, tantas vezes, 10 anos, gente, 10 anos fugindo, todo dia, tinha paz o homem. Ele chegou a ponto de, no começo, buscar refúgio lá entre os inimigos, e quando ele percebeu a bobagem que ele tinha feito, ele teve que se fingir de doido, para fugir, fugiu para a caverna. Depois a situação estava tão crítica, que parecia que não tinha mais por onde fugir, não tinha mais caverna para esconder, não tinha deserto mais para esconder. Ele foi buscar asilo político lá entre os filisteus, e quase que se enrasca lá. Quando ele está orando essa oração do versículo 8, Senhor, guia-me pela tua justiça, por causa dos meus adversários, meu Deus, eu não tenho mais estratégia, não sei mais o que fazer. Você não se sente assim às vezes? Meu Deus, o Senhor me guia, estou pisando em terreno minado, tem gente que quer me destruir, ou às vezes nós nos tornamos os nossos maiores inimigos, porque não pensem vocês que Davi foi sempre um camarada que acertou, não, ele cometeu muita besteira, muita bobagem, muita loucura, ele foi insensato às vezes. Por exemplo, quando ele vai lá em Nob, visitar o sacerdote, e conta uma mentira lá, dizendo que não, eu estou aqui numa missão secreta, não tal, eu conto uma história lá, uma lorotazinha lá, não era verdade o que ele falou. E aí, ele
que quando venceu Golias, disse: você vem contra mim, com espada, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai pegar a espada do Golias, como se a espada do Golias fosse uma arma que pudesse defender ele. Não, era o Senhor que defendia. Tem hora da fraqueza, e ele pega a espada do Golias, tão malucamente. Para onde ele vai? Vai lá para Gate, a terra do Golias. Tem que fingir de doido para sair. E depois ele sabe que tem um camarada lá, chamado Doeg, o fofoqueiro, que vai delatar, que vai contar outra história. E por causa disso, 85 sacerdotes, e toda uma cidade foi dizimada por Saul, e ele diz: eu sou o culpado. Quando ele chega em Gate, lá no finalzinho, que não aguentava mais fugir, ele jogou uma vida dupla, teve uma vida dupla. Ele pediu para o rei Aquis: olha, eu não vou ficar aqui não sou muita gente e tal, etc. Manda para a gente ir lá para outra cidade, ficar quietinho lá com a gente. Aí designou Ziclag, lá no sul. E o Aquis está pensando que ele tinha mudado de partido. Agora ele tinha virado filisteu, que agora o inimigo dele era Israel. E lá em Ziclag ele faz jogo duplo, dá relatório para Aquis, que está lutando as causas dos filisteus, mas não está lutando contra o filisteu não, ele está derrotando, são os inimigos de Israel. Jogo duplo. Você não vê o Davi orando nesse tempo. Ele está fazendo o jogo dele, e quase que se enrasca, porque o Aquis chega para ele e falou: estou entrando agora numa batalha contra Israel, e você, meu escudeiro, e você, os seus homens, vão conosco no meu exército, para nós derrotarmos Israel. E agora ele está encrencado, porque está num bico de sinuca, uma sinuca de bico. Mas Deus, na sua generosa providência, trabalhou os príncipes filisteus, falou: manda esse homem embora, esse homem vai com a gente, esse cara é guerreiro, se ele voltar contra a gente, nós estamos encrencados. E o Davi foi dispensado. Gente de Deus às vezes fica maluco. Gente de Deus às vezes dá um minuto de bobeira. Gente de Deus às vezes faz coisa errada. Gente de Deus às vezes toma decisão precipitada. Gente de Deus às vezes deixa de confiar no livramento de Deus e acha que a solução está na sua própria mão. Quando ele faz, portanto, essa oração aqui no versículo 8, irmãos, ele está fazendo, olhando para as lentes do retrovisor de que ele já tinha passado, e diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça. Eu não sei dirigir meus próprios passos, eu não sei tomar as melhores decisões, eu preciso de direção, eu sou um peregrino e eu preciso de direção na minha vida. Muito bem, segunda lição aqui desse terceiro ponto é um diagnóstico com precisão no versículo 9. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Se você perceber, o contexto é o de Saul mesmo, de Absalão. Só voltando um pouquinho na história do Absalão, né? O Davi cometeu muitos erros com a sua família. Primeiro, se você ler lá em 2 Samuel capítulo 3, você vai ver que ele teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes em Hebrom. Eu sou rei, agora posso tudo. Estava ele certo? Errado. Deuteronômio diz que os reis não podiam multiplicar mulheres. Ele foi o mestre, o filho dele foi o aluno. Salomão avançou um pouco mais, só teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas. Vamos entender isso aqui. Esses casamentos não eram só porque, assim, depravação moral, não. Esses casamentos eram casamentos políticos. Na cultura da época, um rei, quanto mais esposa tinha, mais vínculos, mais capilaridade política ele tinha, para manter um governo com alianças. Mas lá está escrito que ele teve 6 filhos diferentes, com 6 mulheres diferentes. Sabe quantos filhos Davi teve ao todo? 23. Sabe o que Davi fazia?
Ele não tinha comunhão com eles, ele não conversava com eles, ele não tinha relacionamento com os filhos, mas ele constitui seus filhos como ministros de Estado, nepotista. Quando Absalão conspirou contra o seu pai, e debaixo das barbas dele, está escrito lá em 2 Samuel 15, que o Absalão ia para a porta quase do palácio, e furtava o coração do povo. Furtava o coração do povo. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 9, ele está fazendo um diagnóstico, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crime. O camarada chegava, falou, qual é a sua causa, qual é a sua demanda? O camarada falou, rapaz, estou encrencado aqui, a burocracia do Estado é grande, eu estou tentando resolver o problema, mas está demorando para resolver o problema. Eu falei, cara, sua causa é justa. Se tivesse um cara como eu no poder aí, estava resolvido. O problema é que o governo está ruim, o governo está fraco, o governo demora, a burocracia está grande. Eu sou o cara. E diz o texto que ele foi furtando o coração do povo, furtando o coração do povo. Daqui a pouquinho formou um exército, que veio para matar o Davi, tomar o trono do Davi. Então Davi olha para esse tipo de comportamento e diz, Senhor, eles não têm sinceridade dos seus lábios, o íntimo deles é todo crimes, e mais, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeia, ou seja, a garganta está pronta para devorar, mas a língua está passando mel no cara, para enganar o cara. Isso é o diabo, faz isso, não é? Doura a pílula, enfeita o pavão, diz que o pecado é uma delícia, traz aquele banquete diante dos seus olhos, diz que você vai ser muito feliz, que você vai ser muito honrado, que você vai ser igualzinho a Deus, e quando você cai na esparrela, você percebeu que já tarde demais, aí o fracasso chega. Esse texto, para vocês terem ideia, esse versículo 9, está citado em Romanos capítulo 3, para Paulo provar a depravação total do ser humano. Se você perceber, que pecado é que Davi destaca no versículo 9? Dê uma olhadinha e me responda. Qual o pecado que ele está descrevendo aí? Alguém já chegou à conclusão? Qual o pecado que ele está descrevendo aí? Pecado da língua. Olha aí. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto. Sua língua lisonjeia. Então ele está usando 3 palavras aí: lábios, garganta e língua. O que ele está dizendo é que os lábios, mais a garganta, mais a boca, se combinam para esconder os desígnios de quê? Do coração. A palavra do versículo 9, lisonjeiam, essa palavra também, ela é traduzida em outras versões para difamador, difamam. Então, o que é o difamador? O lisonjeador e o difamador. O cara chega para você e rasga a seda, te bota lá nas nuvens, te elogia, e depois que você caiu na esparrela, ele te arrebenta, ele te destrói, ele difama. A mesma pessoa que lisonjeia é a mesma que difama. A mesma que bota a escada para você estar lá no alto, tira a escada para você cair. E Davi está, de certa forma, fazendo esse diagnóstico com precisão. Mas aí, terceiro lugar, um pedido de retribuição no versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. 2 coisas aqui, meus irmãos. 2 coisas aqui. Essa é uma oração imprecatória. Hoje, no tempo da graça, nós oramos de uma outra maneira. O que é que nós oramos?
Oramos para Deus abençoar os nossos inimigos. Você vence o mal com golpes de bondade. Você não retribui o mal com o mal, mas você paga o mal com bem. Porém, of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. É preciso entender isso aqui. Davi não está aqui pedindo vingança pessoal. Davi está aqui reivindicando a santidade de Deus. Pois notem você no verso 10, parte B: rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Vamos compreender isso bem. Se você não ler e não entender isso, você não vai entender 1 e 2 Samuel. Não é uma questão de Davi. Quem está por trás de Davi? Quem constitui Davi? A quem Davi representa? O que Davi significa? Para quem Davi aponta? A promessa da aliança descrita lá no capítulo 7 de 2 Samuel é que Davi seria o rei que suscitaria dentro da sua descendência, por isso Jesus chama de filho de Davi, o Messias. Lutar contra o reino de Davi é lutar contra o reino de Deus. Insurgir-se contra Davi, nesse contexto, é insurgir-se contra os interesses do Messias. Quando essas pessoas estavam trabalhando para derrubar Davi e formar uma outra dinastia, depois de Deus ter prometido que da dinastia de Davi nasceria o Messias, essas pessoas fariam a obra do anticristo. E é desta maneira que Davi está reivindicando o quê? A santidade de Deus. É contra ti, Senhor, não é contra mim, é contra ti que estão lutando. E pelo nome de Deus você e eu precisamos ter zelo. Quando uma pessoa blasfema do nome de Deus, você tem que ter zelo do nome de Deus. Quando hoje todos os órgãos da sociedade contemporânea nossa parecem estar na contramão da vontade de Deus, conspirando contra Deus, zombando da palavra de Deus, escarnecendo os valores de Deus, desonrando a santidade de Deus, você e eu precisamos resistir a isso e lutar, reivindicando a santidade do nome de Deus. É isso que Davi está fazendo aqui. Não é vingança pessoal, é zelo pela santidade de Deus. Muito bem, vamos ao penúltimo ponto. Uma alegria com robusta motivação. Veja você mais uma vez a conjunção adversativa do verso 10, do verso 11. O que está escrito aí? Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Louvado seja Deus. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que quem confia em Deus nunca é decepcionado. Quando eu me decepciono, é quando eu tiro os olhos de Deus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. Como é que ele começou a afundar? Porque continuou olhando para Jesus? Não. Ele tirou os olhos de Jesus. Botou os olhos
na fúria do vento, no encrespar das ondas revoltas. E num momento ele começa a afundar. Se eu permanecer confiando, eu não vou ser decepcionado. Eu vou me alegrar. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Irmãos, amar o nome de Deus é amar a Deus, é ter zelo pelo nome de Deus, é ter prazer e deleite nele. E ele fecha, e ele conclui esse salmo, esta súplica dele, no versículo 12: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Então o justo tem duas coisas aqui. Primeiro, ele é o quê? Abençoado. Segundo, o justo é o quê? Protegido. Abençoado e protegido. Em outras palavras, Deus é o manancial das bênçãos e Deus é o escudo protetor. É curioso que dentro da panóplia é uma palavra tanto grega quanto portuguesa. Tem versão que usa a palavra panóplia para armadura. Na língua grega, a palavra armadura é exatamente a palavra panóplia. Então, a palavra panóplia não só é traduzida, é como se fosse apenas transliterada. Na panóplia, na armadura do cristão, tinham várias peças. Uma para proteger a cabeça, outra para proteger o peito, outra para proteger os pés. Mas uma peça era para proteger o corpo inteiro. Era o escudo. Você pega o escudo com o braço esquerdo, para a mão direita ficar com a espada, e esse escudo protegeu você da cabeça aos pés. Ele está dizendo: Deus é o nosso escudo. É Deus quem protege você. É Deus quem abençoa você. Então, oração é ter comunhão com Deus, é deleitar-se em Deus, é ter prazer em Deus. Porque não ora, primeiro, quem não conhece a Deus. Você não pode falar com um estranho e ter prazer nessa fala. Segundo, você não ora se você não tem intimidade. Porque se você não tem intimidade com Deus, você, ou ajoelhado, ou sentado, ou em pé, ou deitado, você conversa 2 minutos e não tem mais assunto. Tem papo. Ou você faz da oração apenas um rosário de perguntas, de pedidos. Me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo. Aquilo outro, e virou um rosário de perguntas. E eu fico imaginando na figura de pai, se toda vez que um filho chegasse para o pai: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá aquilo outro, pai, me dá mais isso, pai, me dá mais aquilo, uma relação utilitarista. O que o pai gosta? O pai gosta de ter o filho, de abraçar o filho, de beijar o filho, de orientar o filho. Quando precisa, aqui, meu filho. Porque o filho confia no pai, o filho ama o pai. O pai é o provedor do filho. Agora, o filho primeiro honra o pai, para depois pedir alguma coisa para o pai. É isso que é oração. É você ter prazer em Deus, comunhão com Deus. E então você tem liberdade, então você tem confiança, então você tem acesso, você tem plena aceitação.
Oração é batalha. Batalha. Porque você está orando num contexto de guerra, de orquestração. E ele retorna de novo. E oração é você saber que Deus abençoa você e Deus protege você. Vamos ficar em pé e vamos orar e dar graças a Deus. Receba, Senhor, a nossa gratidão pela Tua palavra, tão rica, tão boa, tão oportuna, tão necessária, tão abençoadora. Deus, nós precisamos crescer na escola da oração. Nós precisamos sair do maternal. Nós precisamos sair dos estágios iniciais. Nós precisamos avançar no entendimento do que é oração, como orar, por que orar, a quem orar, o que pedir, o que agradecer, o que entender. Ajuda-nos, Deus, a ter esse discernimento. Ajuda-nos na dinâmica da vida, não agir como às vezes Davi agiu, por sua própria conta, da sua própria forma, com seu próprio coração. Ajuda-nos a agir como ele pede aqui. Nos guia, Senhor, nos orienta, Senhor, nos aponta o caminho, nos dê estratégias. Meu Deus, Tu és poderoso para desfazer os laços do inimigo, para quebrar as armadilhas do inimigo, quebrar e queimar os carros do inimigo no fogo, despedaçar suas lanças. Tu és poderoso, Deus, para nos proteger, porque Tu és o nosso escudo. Louvado seja o Teu nome. Receba a nossa gratidão por esta manhã tão preciosa na Tua casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Até daqui a pouco no culto das 11.